Olá a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é a Lisiane Marquezine e quero convidar vocês a assistir um outro mapa. Vamos assistir o mapa da semana. Está tendo atraso nos mapas, pois eu estou novamente atualizando as páginas, reconfigurando as coisas e quero aproveitar e convidar vocês a seguir a página do Facebook. E quem não estiver seguindo o Instagram, seguir o Instagram também. Estou tentando sempre colocar um material diversificado nesses locais. E seriam bem legais se vocês estivessem participando. Estamos também com um grupo no Facebook. Os links estão todos aqui na descrição deste vídeo. E quem tiver dúvidas ou quiser conversar, inclusive pode conversar como membro anônimo e debater coisas ali com os participantes sobre como se sente ou como recebe o aspecto que tem no seu mapa. Um local para interagir mais, que vai ser bem legal. Essa é a ideia, que seja bem legal. O grupo do WhatsApp do Tarô está ficando meio parado, então ele está só com uma leitura um pouco mais completa por semana, devido a pouca interação. Não foi algo que causou muito interesse, mas eu também tenho meus estudos sobre oráculos, o tarô e o baralho cigano, e eu quero dar continuidade. E tudo isso acaba dando uma pequena atrasadinha nos mapas. Mas eu não esqueci de vocês, inclusive eu amo os feedbacks de vocês, fico sempre muito emocionada, acho lindo e eu fico muito grata pela confiança de vocês e pelos feedbacks também. E para quem quiser então ter seu mapa visto aqui publicamente, o mapa fica público, mas o dono do mapa fica anônimo, sempre com nomes fictícios. Quando eu estou mais inspirada, eu consigo colocar um nome mais poético, mas não é sempre. Porque sempre que eu vou fazer um mapa, eu repasso nos estudos, não é só aquilo que eu já conheço. Para mim, relembrar de todos os detalhes, eu repasso. E às vezes a gente acaba se emocionando tanto com o mapa que surge um nome e às vezes não. No caso de hoje, não surgiu um nome. Então, o nome desse mapa a gente vai chamar de Janaína. Mas, quem quiser ter seu mapa visto aqui, entre em contato comigo pelo WhatsApp. Tá na descrição do vídeo também o contato. E também foi atualizado nesse sentido, o que eu tô achando maravilhoso. Agora a gente tem um formulário para leitura de mapas, seja os mapas públicos aqui ou não. E esse formulário é para a gente entender como a pessoa está vivendo o mapa, para que a gente possa focar nos principais pontos. E isso pesou em como eu ia ver o mapa dessa semana. Esse mapa a gente vai ver focado na missão e no aprendizado de vida. Eu achei bastante interessante isso, bastante interessante porque o formulário me ajudou a perceber onde ficava uma necessidade importante deste mapa. Então, a gente vai ver neste sentido de missão de vida. E por que a gente vai ver nesse sentido? Esse é um mapa de uma pessoa bastante dura, mas não é uma dureza no sentido saturnino. É uma dureza mais brusca ou abrupta, enfim, de rupturas. Então, sendo assim,
é uma pessoa mais inconstante, mais decidida a virar as costas. Esta é uma pessoa que aprendeu desde muito cedo que qualquer coisa que sai do seu olhar, qualquer coisa que não está de acordo com o que ela gosta, ela vira as costas e sai. E isso pode ser muito forte na vida dessa pessoa. Então, muito provavelmente, no decorrer da vida dessa pessoa, tem uma dificuldade muito grande em manter situações, manter pessoas, manter coisas na sua vida, pois a sua disposição para virar as costas e sair é imensa. A gente tem aqui o Urano muito forte nesse mapa, e Urano ainda está conjunto a Júpiter, deixando a coisa assim muito maior. É uma pessoa que cresceu com muita instabilidade, provavelmente aprendeu desde muito cedo que podia contar somente com ela mesma e desenvolveu um comportamento de ruptura com muita, mas muita facilidade. É uma pessoa que tem pouquíssima água no mapa. Isso faz com que ela reprima muito os sentimentos. Mas aqui a gente não fala de um reprimir saturnino. A gente fala de uma ruptura mesmo. Coisas de Urano. Então, essa pessoa pode ter ali no seu corpo físico bastante sintomas dessa ruptura. Então, é interessante a gente falar sobre missão de vida. Missão de vida é uma coisa muito forte, assim, pra gente falar. Dá a entender que é um Messias ou alguma coisa assim. Mas não. Missão de vida, a gente está falando do aprendizado da vida. A gente está falando daquilo que a gente veio se conectar, a energia que a gente veio se desenvolver, né? Isso que a gente pode falar como missão de vida. Então, aqui nesse mapa, a gente tem uma pessoa que pode transferir muito para o corpo essa ruptura, esse mecanismo de defesa. Uma pessoa que precisou, como se tivesse precisado se dissociar de parte das suas lembranças, da sua essência, para poder entender como é que funciona o jogo, para poder ficar bem no jogo. Com tudo isso, houve uma falta de conexão com a sua identidade. Como que acontece isso? É uma pessoa que sente que não consegue ver seu brilho, não consegue brilhar, não consegue sentir a sua própria essência. E tudo isso pode ser causado pela fé, pela falta de fé ou pelo excesso de dogmas. Ou seja, ela pode ter aprendido conceitos tão fortes e tão impregnados como esse, né, de virar as costas e sair. Ela pode ser uma pessoa que entendeu tão profundamente isso de não tá bom, eu mudo a seta, mudo a rota e esqueço que aquilo existe, e que isso foi desvinculando ela da sua essência. É uma leonina, com lua em leão também. E leão é um signo que precisa de reconhecimento. É um signo que veio para brilhar, é um signo que precisa se sentir aplaudido e se sentir amado. E essa é a energia dessa pessoa. Todos nós viemos aprender muitas energias. E a energia de leão está presente nos aprendizados que a gente veio ter. Ou seja, a gente nasce com aquela configuração de coisas que a gente precisa aprender. Então, nem sempre quando a gente nasce com o Sol em um signo, aquela energia está funcionando prontamente e com eficiência. Às vezes a gente veio desenvolver, normalmente a gente veio
desenvolver energia. E nesta vida veio a energia do reconhecimento pessoal, energia de Leão. Então essa pessoa foi colocada dentro de uma família onde isso não acontecia, né? Isso não costumava acontecer ou não acontecia muito. Então essa pessoa cresceu vendo as pessoas virarem as costas, vendo as pessoas não criarem laços. Entretanto, reconhecimento pessoal é uma coisa que a gente precisa criar laços para ter, porque o reconhecimento pessoal envolve tempo e disposição para construir. O reconhecimento pessoal é algo que a gente trabalha dia após dia em alguma coisa e com isso a gente vai criando o nosso palco, criando o nosso reconhecimento pessoal. Porém, essa pessoa tem ali um sol oposto a Lilith. Existe um medo enorme de ir atrás do seu reconhecimento pessoal. Não é só uma questão de isso não vir. É também uma questão dessa pessoa não se apresentar e não se mostrar verdadeiramente no seu eu. É uma pessoa que esconde a sua essência. É uma pessoa que pode duvidar da sua essência. E aprendeu a duvidar da sua essência. Aprendeu com os ensinamentos que teve dentro de casa. Sendo assim, ela se esconde. Tem muito mais a ver com se esconder. É uma pessoa que talvez não acredite que alguém vá se importar. Entretanto, quando a gente tem essa energia de leão assim, né, meio que subentende-se que a gente quer esse brilho e que muitas vezes ele venha do nada. Mas não, ele não costuma vir do nada. Existe algo a ser aprendido. E antes da gente ter o reconhecimento de outras pessoas, a gente precisa aprender a ter o nosso próprio reconhecimento. Ou seja, eu preciso fazer coisas na minha vida e para mim, em que eu reconheça aquilo que eu estou fazendo para mim mesmo. Vou dar um exemplo bem prático. Eu gosto de comer a comida X, mas eu não sei fazer a comida X, mas eu amo essa comida. Então eu vou aprender a fazer essa comida e eu vou fazer quantas vezes forem necessárias até ela ficar própria, bom para mim, até ela ficar perfeita para mim, até ela me atender do jeito que eu gosto de fazer. Ou seja, eu estou fazendo algo para mim, onde eu vou poder olhar para mim mesmo e ter o meu próprio reconhecimento. Entretanto, com a Janaína, a gente vai um pouquinho mais a fundo. Ela tem uma Vênus no signo de Virgem. E Virgem é um signo muito perfeccionista, muito detalhista e muito intolerante com erros. Virgem é um signo que ele sempre quer aperfeiçoar e nunca nada está à altura. Então, nesse caso, Janaína pode se tornar muito crítica ao buscar esse reconhecimento até mesmo para si mesma. E aqui a gente começa então a entrar nos aprendizados dessa vida, os aprendizados dessa existência, no caso deste mapa. A gente vive aqui no planeta Terra, acho que eu já tinha falado isso num outro mapa. E aqui no planeta Terra não existe perfeição, né? Tudo vem com um pequeno defeito, algum pequeno erro, alguma coisa que não vai fluir muito bem. E então querer que a gente faça algo perfeito é bem complicado. No caso da Janaína, o interessante é ela aprender a ser tolerante com esses erros
e aprender a olhar muito mais o lado bom do que o lado ruim. Porque com essa crítica e autoexigência e essa facilidade em virar as costas, ela pode ser uma pessoa que desiste sim das coisas e das pessoas no primeiro momento que ela vê um erro. Algo não fica bom para ela e ela larga de mão, não quer mais saber, deixa para lá. E aí existe essa perca da essência, do brilho e da vontade de viver, muito provavelmente, porque nada mais faz sentido. Nada consegue ter um brilho para mim, porque o foco no que está errado e no foco no que não deu certo pode se tornar uma coisa muito, muito constante e muito presente. Existe aqui um aprendizado em reconhecer o que está bom, aceitar o que está bom, entender o que está bom, ser tolerante com os erros, os próprios e os dos outros. Existe aqui um aprender a ficar apesar dos erros, aprender a conviver, aprender a tolerar. E sim, a Vênus em Virgem, ela pede aperfeiçoamento, porque muitas vezes dá para aperfeiçoar, dá para revisar, dá para melhorar. Mas, se a gente chegou num nível que não dá, tá ótimo, conseguimos um bom resultado. E quando dá para aperfeiçoar, a gente pode fazer isso de maneira calma, tranquila e sem que isso vire um estresse. Esse é o grande aprendizado aqui que eu vejo. A Janaína, ela pode deixar de mostrar o seu brilho em várias situações, por muito medo de errar, por acreditar que os outros vão virar as costas. E isso porque ela mesma é uma pessoa que vira as costas com muita, muita facilidade. Uma pessoa que vem com crenças muito fortes, muito enraizadas, e veio justamente quebrar essas crenças, veio justamente testar o novo. O seu caminho é único. Ela veio quebrar todos os padrões da sua ancestralidade, fazer diferente e fazer melhor. E seu mapa apoia isso. Essa facilidade para virar as costas pode ser usada para virar as costas para um eu que não se posiciona, para um eu que não aceita seu próprio brilho ou tem medo do seu próprio brilho, um eu que necessita de muito reconhecimento e necessita de se sentir muito valorizado, mas se não for dentro dos termos deste mapa, a tendência é não aceitar, e às vezes a pessoa está valorizando, mas está valorizando de um jeito diferente do que ela é acostumada. Às vezes é a questão de olhar e repensar. A Janaína também pode ter um problema complicado com comunicação. Ela pode se atrapalhar, ela pode não conseguir transmitir aquilo que ela comunica, que ela fala. Mas isso não é falta de inteligência, muito pelo contrário. Janaína tem uma inteligência absurda. Ela tem Mercúrio em Virgem, um Mercúrio muito inteligente, um Mercúrio que está sempre querendo aperfeiçoar, um Mercúrio sempre focado nos detalhes, um Mercúrio sempre pensando em todos os níveis de melhorar qualquer coisa. A questão é que esse Mercúrio está quadrando Urano, e esse Urano deixa esse Mercúrio ansioso, nervoso. O que pode acontecer? Os pensamentos passam muito rápidos na cabeça da Janaína, e nessas ela perde os detalhes. E acaba muitas vezes se afobando nas conversas, não conseguindo transmitir o que queria e se perdendo. O convite aqui é a comunicação. Aprender a respirar, aprender a parar, aprender a focar para conseguir se comunicar melhor.
Nesse mapa a gente tem muito isso. Entender a comunicação, entender a diversidade, aprender a tolerância. Porque o fato de não expor seu brilho, o fato de não sentir sua identidade, o fato de se sentir desconectada, mostra que essa intolerância consigo mesmo, ela também tem com o outro. Porque ela não se sente à vontade para poder mostrar quem ela é. Automaticamente, ela não consegue se conectar com o outro. Esse é um mapa que veio aprender a se conectar verdadeiramente. Ela tem o nó do norte na casa 7 e em Gêmeos. O assunto aqui é com os outros. Esta é uma pessoa que vai aprender o seu brilho, o seu valor com os outros. Porém, aprendendo a ficar nas situações, aprendendo sobre a tolerância, aprendendo sobre como ter entregas reais, como aceitar os outros, como entender os defeitos dos outros. Talvez muitas vezes em relacionamentos em que talvez alguém erre com ela e ela volte para conversar com essa pessoa, para entender o que houve, entender verdadeiramente, e não numa guerra de poder, e não numa forma de restringir o outro para mostrar o seu poder, mostrar que está certa, mostrar isso, mostrar aquilo. Não. É uma conexão real que esse mapa pede. Uma não, mais que uma, é Gêmeos. Conexões reais com a família, talvez, se isso for possível, com amigos, principalmente em grupos. É aprender a aceitar que as pessoas erram. Mas acima de tudo, para poder aceitar que os outros erram, é necessário aceitar que a gente erra, que a gente é imperfeito. Todos nós somos imperfeitos. Todos nós cometemos pequenos erros ou grandes erros. Muita gente comete erros gigantescos. A gente não tem essa capacidade de perfeição. A gente tem essa energia virginiana que quer a perfeição. E talvez é graças a essa energia que a gente vem ao longo da história se melhorando como espécie. Essa energia virginiana que faz com que a gente se aperfeiçoe, se aperfeiçoe, se aperfeiçoe. Entretanto, o signo, ele tem seu lado luz e ele tem seu lado sombra, não deixando de ser a energia do signo. E o lado sombra da energia virginiana é a autocrítica e a estagnação por medo de errar. É um signo muito prático, é um signo que quer ficar tudo da melhor forma, mas ele costuma se encolher se ele sente que ele não atingiu o objetivo. E por ser um signo de aperfeiçoamento, a gente nunca fala de objetivos concluídos em Virgem. A gente fala de se aperfeiçoar. Então ela tem aqui Quiron pegando casa 7, casa 6, uma energia virginiana que está quadrando várias coisas. Ela é uma pessoa que foi acostumada a virar as costas para tudo que mostra que não deu certo. É Urano, bem na cúspide do ascendente. É um Urano que está ali fazendo aspecto com vários outros planetas. Mas o Sol da Janaína tem praticamente nada de aspectos com planetas pessoais. É possível que tenha tido um pai ausente, uma desconexão completa do pai. Pode ter sido até um pai que ela não sabe, não conheceu ou nunca pode ter sido. E isso
no mapa mostra uma desconexão com a sua identidade. Mas a nossa identidade tem tudo a ver com o nosso aprendizado, porque os outros elementos no mapa vêm nos contar como que a gente vai viver esse sol, essa energia solar, isso que a gente precisa para se manifestar nessa vida, nesse momento. Nesse momento, Janaína é leonina, nasceu numa lua nova, tem a lua em leão, sente necessidade de reconhecimento, de validação. Entretanto, se ela não tem isso, a tendência é virar as costas e ir embora. Tem uma forma amorosa de agir com Marte em Câncer. Entretanto, essa forma amorosa muitas vezes pode ser visto como agressivo, passivo, ativo, aquele tipo de ações assim que são mais reações. Se as coisas não estão do meu jeito, eu me fecho, ou eu devolvo, ou eu dou troco. Só que tudo isso mostra uma grande insatisfação interna. E o grande aprendizado nesta vida é justamente entender o equilíbrio entre dar e receber. É entender que sim, as pessoas erram e que as relações são construídas com o decorrer de um tempo, talvez de uma vida, tempo maior. E ficar tirando as pessoas da nossa vida ou situações da nossa vida porque as coisas não saíram exatamente como a gente queria, pode não ser uma coisa muito boa para nós. Tem pessoas que precisam tirar as coisas da vida porque acabam se apegando a padrões muito tóxicos. Aqui com a Janaína, eu vejo que é uma defesa. É um jeito de se defender. Alguma coisa na sua história foi ensinada desse jeito, ela entendeu esse padrão. Ela pode ter sofrido muito com pai, mãe, familiares muito ausentes. Ela pode ter sofrido realmente um abandono muito, muito grande em relação a até mesmo a sua comunidade, a seus parentes. Ela pode ter sido excluída, com certeza. E ela aprendeu a fazer isso. A gente se torna muito bom em fazer aquilo que a gente recebe. Nem sempre a gente recebe coisas boas, ou às vezes a gente se aperfeiçoa naquilo que mais nos doeu. E aqui a Janaína tem um mapa de uma pessoa que vira muitas costas, de uma pessoa que não se apega, de uma pessoa que não... uma pessoa muito crítica. Mas existe algo muito abandônico nisso também. Essa é algo muito aprendido, é algo que Janaína sofreu na pele. E existe uma tristeza enorme nisso. Existe uma falta de conexão consigo mesmo, existe um não confiar na vida, um não confiar no mundo. Porque Janaína confiou em algum momento, quando criança, e provou de um abandono, de um desamparo, e adotou isso para sua vida. E agora, na leitura do mapa, a gente percebe que sim, era um processo, era algo para se provar, para depois ser maior que isso. De alguma forma, Janaína conheceu a tristeza desse abandono, a tristeza dessas rupturas, a tristeza de se sentir excluído ou de se sentir diferente. Mas a vida moldou tudo isso para que ela pudesse ter o cenário perfeito para aprender a confiar, aprender a ser tolerante,
principalmente com ela, depois com os outros, aprender a se conquistar seu próprio brilho, seu próprio desejo pela vida. A fé de Janaína foi muito abalada, foi algo que sofreu grandes danos, mas até mesmo na fé existe uma escada. A gente precisa aprender a ter fé, a gente precisa aprender a confiar. Sim, tem pessoas que nascem com isso, uma fé inabalável desde pequeno, mas muitos de nós precisam aprender a desenvolver essa energia. Muitos de nós foi decepcionado num nível muito grande que ficou difícil acreditar em qualquer coisa. E por isso a gente veio desenvolver essa fé. Janaína deve prestar muita atenção no seu corpo físico também, porque essas rupturas emocionais, essas quebras emocionais podem causar uma desconexão emocional mesmo. Então, para Janaína é muito importante alguma terapia corporal, talvez dança, yoga, para aprender a conectar o corpo com as suas emoções. Janaína tem elementos em Virgem, mas na água só Marte mesmo. Então, conectar com as emoções, o corpo ajuda muito. Uma outra coisa muito importante, focar na respiração, especialmente com Urano, na linha do ascendente. Deve ser uma pessoa muito, mas muito elétrica e com tendência a ter crises nervosas com muita frequência. Eu aconselho Janaína a pesquisar pranayama, respiração, aprender a desenvolver essa técnica, aprender a conscientizar o corpo das suas emoções, entender. Nosso corpo, ele denuncia as emoções. Vocês já sentiram uma sensação de quando alguém chega, você sente a alma toda arrepiar, o corpo arrepia? Seu corpo está te comunicando que existe uma energia muito tóxica ali. Você já chegou num lugar e sentiu esse arrepio? Seu corpo está te comunicando que existe uma energia muito tóxica ali. E quando do nada começa aqui, ó, uma abrição de boca, houve uma troca de energia. É interessante para a Janaína dar uma olhada nesses assuntos e entender a importância da expressão corporal na sua vida, com esses posicionamentos de Quiron na casa 6, de Vênus em Virgem, Urano grudado no ascendente. É muito importante isso para a sua saúde física mesmo. E para Janaína é muito importante aprender a respeitar o tempo das coisas. As coisas não são rápidas, não são repentinas. Relacionamentos às vezes precisam ser construídos dia após dia. E sim, aparecem erros, as pessoas cometem erros, todos nós cometemos erros. Todos nós estamos num processo de aprendizado. Inclusive você, Janaína, você está num aprendizado aqui no planeta Terra. E se você mostrar o seu brilho e você sentir que errou alguma coisa, saiba que tudo bem. Está tudo bem. Está tudo certo. Aprenda a dizer para você mesmo: está tudo bem, eu posso errar às vezes, não tem problema. E se você sentir que as pessoas não estão te valorizando, saiba que é importante que você valorize, que você consiga se dar esse apoio que você precisa. E quando você muda, o mundo ao teu redor também muda.
Quando você consegue dar para si mesmo aquilo que é necessário, a vida começa a te dar também. As pessoas ao teu redor entendem do que você é feita e como quer ser reconhecida. E eu sei que essa Lilith atrapalha seu Sol, eu sei que esse Urano te deixa nervosa, mas todos nós temos um planeta ou outro nos desafiando, que é para a gente provar todo dia que a gente pode, que a gente consegue, mas isso não é de uma hora para outra, é todo dia mesmo. A gente vai levar uma vida inteira para aprender aquilo que a gente veio aprender. Então, não desanima porque você tentou uma semana ou um mês e não chegou no teu objetivo. Não desanima. Porque é assim mesmo, é a vida toda. E se você colocar esse projeto para uma vida toda, você vai vendo que essa sua jornada vai ter evoluções. Esse primeiro mês você conseguiu um reconhecimento de uma comida que você fez, dali 3 meses você vai conseguir outro reconhecimento, mas é da vida toda. E eu não estou falando para você insistir em relacionamentos tóxicos, eu estou falando em você se deixar conectar por pessoas, tentar formar vínculos, tentar deixar que as pessoas entrem no seu coração, no seu íntimo mesmo. Sabe, se doar, olhar para o outro a partir de um olhar muito humano, como se fosse verdadeiramente uma criança. Quando você vê uma criança de 2 anos correndo de um lado para o outro e essa criança cai, você não fica culpando a criança, você entende que ela está no processo de aprender a andar, aprender a correr, e que sim, ela vai cair, vai levantar, vai cair, vai levantar, e é isso, vai chegar uma hora que ela não vai mais cair. A gente é capaz de entender o processo de uma criança que fica falhando no seu aprendizado de caminhar. Mas nós adultos somos iguais. Às vezes a gente tenta se conectar com algo e a gente falha. Por algum motivo a gente se fecha. Mas tudo bem, somos humanos. E se você sentiu que você se fechou em algum momento, só peça um tempo, só diga eu preciso pensar. Mas não saia correndo, não termine, não cancele, não vire as costas definitivo. Use o seu tempo para você respirar, para você dançar, para você meditar, e quando você estiver pronta, você volta naquela situação, oferecendo uma Janaína mais tranquila, mais calma e mais reflexiva. Isso vai te ajudar. É bem importante aprender a falar, não posso te responder agora, eu preciso pensar sobre isso. Quando você sentir, que provavelmente você sente, que alguém invade o teu espaço, que algo lhe é sugerido e você não quer, apenas diga, preciso pensar sobre isso, e outra hora a gente conversa. Você não precisa ter respostas tão rápidas, você não precisa decidir nada tão rápido. É a vida toda, lembra? A gente não precisa decidir nada em 1 hora. É a vida toda. Enfim, eu acho que é mais ou menos isso que eu tenho para você, Janaína. Volto a dizer que é bem importante você procurar algumas terapias. Recomendo algo corporal, devido a esse Quiron ali, pegando a casa 6, isso é bem forte, mas acima de tudo, rever o quanto você está disposta a não virar as costas, a tentar, sabe, e a ser flexível com você.
e se permitir cometer erros. Se permite. Ah, mas vão me julgar, vão me isso, vão me aquilo. Gente, azar é de quem julga. Todos nós somos julgados o tempo inteiro. Cada coisa que a gente faz, sempre vai ter alguém para nos julgar. E essas mesmas pessoas que nos julgam são as pessoas que não têm coragem de fazer aquilo que a gente está tentando fazer. Vocês já foram julgados por alguém que está bem resolvida na vida, correndo atrás do seu, querendo crescer, querendo evoluir? Não, gente, quem está julgando é gente desocupada, que não está nem aí, que está só olhando o que os outros estão fazendo e não está fazendo nada por si mesmo. Então, Janaína, não deixa essas pessoas te reprimirem. Não deixa essas pessoas decidir assim que você não vai fazer porque alguém vai te julgar. Todos nós somos julgados, todos nós somos colocados à prova. Só que essas pessoas que nos julgam só têm importância se a gente der essa importância para elas. Se a gente não der, elas não têm o menor peso. Fui lá, fiz, errei, fui julgada, dane-se. Vou ver que eu errei, vou me aperfeiçoar, vou melhorar e vou lá e faço de novo. Se você fez 10 vezes e 10 vezes deu errado, você já está no caminho certo. Você já sabe 10 maneiras que não funcionam. Vai chegar uma hora que você vai achar a maneira que funciona. Todos nós tivemos que fazer várias tentativas para acertar. Quem é que acerta de primeira, gente? Nunca. Ninguém. Então, por que é que a gente vai ficar se cobrando essa perfeição? Por que é que a gente vai ficar desistindo das coisas porque não acertou de primeira? Não acertou? Recalcula a rota. Refaz o plano. Dá uma aperfeiçoada, melhora, mas não procura a perfeição. Vai lá e faz de novo. Tá bom, Janaína? Espero que goste. Fico no aguardo do teu feedback. E é isso. A missão de vida aqui, o aprendizado desta vida, é aprender a não ser tão perfeccionista, não virar as costas, ser mais aberta aos outros, ser mais aberta no geral, aceitar que existem muitas formas de viver, muitas filosofias, muitas crenças, e que não necessariamente existe uma correta. Existem muitas maneiras de fazer arroz. Qual delas é a certa? No final das contas, todas dão o mesmo resultado. Arroz cozido. E mata a fome. Não mata? Então, como que dá para dizer que existe uma forma que é mais correta que a outra? Isso vale para praticamente, se não é praticamente tudo, é bastante coisa. Existem muitas formas de fazer as coisas. E isso não quer dizer que a minha forma é a correta e a de vocês são errada. Ou que a de fulano e de ciclano é correto. Você veio aprender isso. Sobre a diversidade. Sobre não ser tão perfeccionista, não virar as costas, não deixar para lá. Se jogar. E isso vai te ajudar a construir a sua identidade. Se joga naquilo que você quer, pratica uma respiração saudável, alimentação saudável, terapia corporal e não desiste no primeiro mês. Lembra, é um mapa para uma vida toda. Não dá para a gente querer o resultado em um mês. É todo dia um pouquinho, Tá bom, Janaína? Um grande beijo
muita luz para você.